da vida sofrida, a irmã se abriga no chão. Na calçada do bairro da cena, volta o grito do amor do irmão. Mas o tempo se fez moradia, no presente da simplicidade, vem morar com o pobre sofrido, transformando agora em vontade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma de amor e justiça, nosso canto às nações ouvirão. Onde falta o direito e cuidado, sobra o medo, abandono e dor. Mas a breve se faz seu propício, pegue a voz com o entregador. Com a mão no tijolo e o legado, e a justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Na morada ao pequeno e ao fraco, dos braços que acolhem o bem. Nossa carne se finda voltar, partilhar tem a comunhão, espalhar a semente do amor, nossa mensagem, nossa irmã. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lado de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.
Irmãos e irmãs, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nota orientativa: a importância do silêncio no tempo quaresmal. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo da Quaresma na liturgia da nossa Igreja. A palavra Quaresma faz referência aos 40 dias de preparação que antecede a celebração áurea da nossa fé cristã, a Páscoa. Na Quaresma, a Igreja convida a um mergulho no mistério da nossa vida, fé, vocação e missão. As celebrações quaresmais nos motivam a uma sincera conversão. Jesus Cristo costumava retirar-se para rezar e propunha, com palavras e exemplo, o exercício do silêncio. Vivemos num mundo imerso no barulho, numa cultura de poluição sonora e visual. O desafio é calar o falatório, que abafa a paz do coração. A paz que procuramos pode estar no silêncio que não fazemos. Talvez seja por isso que em dados momentos da vida não entendamos o silêncio de Deus. O silêncio educa a vigilância que revela a novidade. Proporciona possibilidade para observar, clarificar e concentrar-se sobre o essencial. Deste modo, sugerimos que no início das Santas Missas se observe um momento de silêncio. Convocamos os comentaristas para que motivem a Assembleia a silenciar os ruídos. Estamos prestes a iniciar a celebração do maior mistério da nossa fé, o sacrifício eucarístico. A Igreja nos convida, já neste momento que antecede os ritos iniciais, a guardar um silêncio sagrado. Que este silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas um recolhimento do coração para ouvirmos a voz de Deus. Evitemos conversas paralelas e procuremos, no recolhimento, reconhecer a presença de Jesus que nos reúne hoje. Vamos silenciar nossos aparelhos eletrônicos e, sobretudo, nossas preocupações, preparando o altar da nossa alma para receber o Senhor. Que este silêncio nos ajude a abandonar o barulho do mundo e entrar com consciência e amor na celebração da Páscoa de Cristo. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude a bem celebrar esta missa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os vossos corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estimados irmãos e irmãs, uma boa e santa Quaresma. Deus nos conduza neste tempo de conversão.
Assina a nota o padre Cláudio. Intenções da Santa Missa. Rezamos em ação de graças pelo Dia Internacional da Mulher, por Luiz Ricardo Mussetti Martins. Dizimistas aniversariantes do dia: Adélia Lukasieski, Maria Cristina Tani Benivetti, Patrícia de Andrade Campos, Ulisses José Alzani Júnior. Pedimos pela saúde de Maria Antônia Francion Cabelo. 30 dias de falecimento dos irmãos Isaac e Nuba. 21 dias de Maria Lourdes de Souza Mello. Maria Ayla Duarte Barcelos, Antônio Correia, Ademar Ferreira dos Santos. 11 meses de Maria Aparecida Campos, Olívio Bernardo, Alfredo Costa Soares, José Antônio Maximiliano, Maria Elizabeth Patron Alves de Andrade, 18 meses, e Josefina Aparecida Turco dos Santos, por todos os benfeitores missionários saletinos. Missa do terceiro domingo da Quaresma. Na celebração da Eucaristia, nos aproximamos de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva para que a vida eterna. Nele repousa a esperança que nunca nos decepciona. Disponhamos-nos nesta liturgia a beber do poço que é o próprio Cristo. É dessa fonte que nos vem o vigor espiritual para enfrentar as etapas mais exigentes do percurso da nossa vida. Convido a todos a ficarmos de pé para recebermos a procissão de entrada cantando.
desta celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O tempo de Quaresma é tempo de reconciliação. Peçamos perdão a Deus, então, cantando. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, muitas vezes saímos da barra, atos omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédios contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Ouçamos a voz do Senhor, que se faz presente no meio de nós. Com sua palavra, sedentos de água viva, aproximemo-nos do poço onde Jesus nos oferece seu dom. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara com que feristes o rio Nilo e vá. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz
Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas mãos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que
te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde e um poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Jesus lhes disse: sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Não dizeis vós: ainda 4 meses e vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recolhendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles.
Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Estamos na 3ª semana deste tempo especial e forte de Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Parece que nesses tempos litúrgicos a gente sente que o tempo passa um pouco mais rápido, não é? Há poucos dias atrás estávamos na quarta-feira de cinzas, iniciando a nossa Quaresma. Agora já estamos adentrando aí na 3ª semana. Um bom tempo, uma boa caminhada já fizemos, mas ainda temos um caminho a ser percorrido. A proposta da igreja e da liturgia é que esses 40 dias seja para nós como um retiro, assim como aquela experiência de Jesus que foi para o deserto, e no deserto ele ficou ali durante 40 dias em oração e em intimidade com o Pai. Já dissemos desde o início da Quaresma, não é? Que o número 40 na Bíblia é um número simbólico. O número 40 simboliza tempo de transformação. Portanto, o número 40 não é um tempo cronológico, não é um tempo que é marcado pelo relógio, não é marcado pelos dias, não é marcado pelas horas, mas é um tempo que é marcado justamente pela graça de Deus. Por isso que dezenas de vezes na Sagrada Escritura nós encontramos este número simbólico de 40, começando o primeiro deles pelos 40 anos que o povo de Deus caminhou no deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. Assim começa a história do povo de Deus, naquela longa caminhada, 40 anos pelo deserto. Depois nós encontramos os 40 dias que o profeta Elias ficou na gruta. Encontramos os 40 dias que Jesus foi para o deserto e muitos outros números 40. O importante é sabermos que sempre que na Bíblia é citado o número 40, não importa se dias, anos, mas algo extraordinário, algo muito grande, algo muito importante acontece logo depois. Neste sentido, esta que é a proposta que a liturgia nos faz, que este tempo de Quaresma, este tempo de 40 dias, seja para nós um tempo muito forte e um tempo de transformação, um tempo de mudança também. Mas não apenas esta mudança existencial que possa acontecer em nós, mas sobretudo a grande mudança que vai acontecer quando chegar a Páscoa do Senhor, a maior de todas as transformações, quando a própria morte e morte de cruz é transformada em vida. Então, a você que já começou a sua Quaresma, não é? Que já tem feito os seus exercícios espirituais, a sua oração pessoal, que bom, ânimo, continuem. Quem ainda não começou, ainda temos um caminho a percorrer, aproveite esse tempo que ainda falta. As leituras que nós ouvimos no dia de hoje são leituras interessantes. Nós dizíamos aqui há pouco instante que o povo de Deus caminhou durante 40 anos no deserto. E a primeira leitura do dia de hoje é um texto, um fragmento justamente desta caminhada. Quando caminhando para a terra prometida, no deserto não há nada mais natural do que sentir sede, não é? E as pessoas sentiam sede. Muitos desistiam,
alguns chegaram a morrer, outros desanimaram, outros perseveraram. Mas no texto que nós ouvimos no dia de hoje, eles questionam o próprio Deus. Olha, nos prometeste a terra prometida, o lugar onde mana leite e mel, e no entanto nós estamos perecendo, morrendo de sede aqui no deserto. E aí o que é que Jesus faz? Manda que aquele que tem a missão de conduzir o povo bata com uma vara numa pedra, não é? E daquela pedra jorra água. Portanto, aquela água que jorra daquela pedra no meio do deserto é muito mais do que simplesmente uma água que sacia a sede. Mas aquela água tem um outro sinal, aquela água tem um outro significado. Qual é o sinal e o significado daquela água? É a confirmação de que eles não estão caminhando sozinhos, de que eles não estão esquecidos por Deus, mas que o próprio Deus caminha com eles, de que o próprio Deus naquela água escuta o clamor do seu povo naquela travessia pelo deserto. E isto serve de ânimo, não apenas para matar a sede, mas para dizer que bom que o Senhor está conosco. Quando a gente vai para o Evangelho, a gente encontra uma outra passagem falando sobre água e falando sobre deserto também, mas não mais naquele deserto, num outro lugar. Esse deserto do Evangelho de hoje nós encontramos em muitas passagens dos Evangelhos. É o deserto de onde? Da Samaria. Não sei aqui se alguns já tiveram a graça de conhecer a Terra Santa, Israel, que embora seja a Terra Santa, mas viva em contínua guerra, né? Uma matança sem fim, mas é ali que acontece o episódio de hoje. Para que a gente compreenda ainda mais este Evangelho, o que é a Samaria? Lá na Baixada, onde tem a região da Palestina, onde fica o Rio Jordão, onde fica todo o mar da Galileia, ali é a Baixada de Israel. A cidade de Jerusalém está lá no topo, lá no alto. E entre a Baixada da Palestina e o alto de Jerusalém, há um deserto ali no meio, subindo para Jerusalém, que é justamente a região da Samaria. E esse povo é conhecido pelos judeus como um povo impuro. Por que um povo impuro? Porque não tinha uma raça definida. Eles nem eram palestinos, nem eram ali da Baixada do Mar da Galileia, e nem tampouco eram os judeus lá de Jerusalém. Então era um povo de uma raça indefinida, uma região de fronteira, e os judeus viam isso e diziam: esse povo é um povo impuro. E curioso que quando a gente olha nos evangelhos, embora o povo da Samaria seja tido ou conhecido como impuro pelos judeus, Jesus nunca fala mal deles. Ao contrário, quando Jesus cita os samaritanos, ele sempre fala bem. E aí poderiam dizer: mas ele fala bem porque ele é Jesus, ele fala bem porque ele não criticava ninguém, ele fala bem por isso. Não, não é por isso não. Quando ele tinha a oportunidade de meter porrete em quem não prestava, ele fazia isso. Olha o que era que ele fazia com os fariseus. A gente não vê Jesus falando bem dos fariseus, não é? Ao contrário, dizia que eles viviam no mundo das aparências, que pareciam sepulcros caiados, por fora estava tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas que por dentro era como sepulcros cheios de ossos fedidos. Mas Jesus não faz isso com os samaritanos. Ao contrário, basta nós lembrarmos aquela outra passagem do bom samaritano, de um homem que estava subindo pelo deserto da Samaria, foi assaltado,
deixaram aquele homem como que morto ali, não é? Passou o sacerdote, passou o levita, passou um monte de gente, olhava para o lado e continuava o seu caminho, até que apareceu alguém que cuidou daquele homem, que pegou aquele homem, botou no lombo do seu animal, levou para uma hospedaria, pagou para que alguém cuidasse daquele homem e ainda disse: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Se precisar gastar mais com ele, pode gastar, porque quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus diz: e aquele que cuidou daquele que estava assaltado, caído no caminho, era um samaritano. Olha o que é que Jesus diz dos samaritanos. E o evangelho de hoje, bonito também, falando bem dos samaritanos. Jesus subindo para Jerusalém, no meio do deserto encontra um poço. E que hora era? Diz ali o evangelho, meio-dia. Jesus tirou o celular do bolso, olhou e viu que era meio-dia, não é? Ou então era a samaritana que estava com o relógio no pulso, olhou e disse: olha, é meio-dia, o sino lá do santuário Salete está até tocando. Não, é justamente para dizer que aquela era a hora da sede, a hora mais quente do dia, no meio do deserto. E Jesus está sentado na beira do poço. Um homem que pode fazer quem está morto voltar a viver, um homem que é capaz de multiplicar o pão quando acaba, está sentado na beira do poço, precisando de algo muito simples. O que era que Jesus estava precisando naquele momento? Um balde. Alguém que fazia tanto, alguém que podia tanto, precisando de um balde, sentado na beira do poço, poço fundo, meio-dia, no meio do deserto. E ali aparece, portanto, aquela mulher, 2 empecilhos para que aquela mulher pudesse servir. Uma, ela era mulher, e no costume dos judeus, a mulher não fala com um homem que não seja conhecido. Segundo empecilho, ela era samaritana, impura, ele era judeu, raça pura, mas ele toma a iniciativa. Ele, não é? Desce do seu pedestal e diz: dai-me de beber, tenho sede. E a mulher, num primeiro momento, questiona: como que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Olha, mas se você soubesse quem eu sou, era você que ia me pedir água. E de repente, naquele diálogo, eles vão se conhecendo mutuamente. E nesse conhecimento mútuo, ela vai se encantando. Ela vai descobrindo quem ele é, e na hora que ela descobre quem ele é, ela se torna uma grande missionária. Ela vai para anunciar: eu encontrei aquele que vocês estão esperando, eu encontrei o Cristo, aquele que vocês procuram. Queridos irmãos, queridas irmãs, poderíamos nos alongar muito mais, mas a pergunta que nós devemos nos fazer no dia de hoje é: como é que foi ou que está sendo este meu encontro pessoal e diário com Jesus? Assim como aquela mulher, a minha experiência pessoal de encontro com Jesus tem me tornado um missionário, tem me tornado uma missionária. Nesta minha experiência com Jesus, eu sou capaz de largar o meu balde, de largar a minha água e dizer: olha, eu quero partilhar com vocês a alegria do encontro que eu tive com alguém que é maravilhoso. Quantas e quantas vezes, mesmo no lugar daquela samaritana, parece que nós saímos da beira do poço
não com a alegria, com o entusiasmo, com o ânimo daquela mulher, mas parece que nos deparamos com Ele na Eucaristia e saímos meio cabisbaixos, meio tristes, e não anunciamos, senão nas praças, senão com os microfones, mas pelo menos para as pessoas que estão à nossa volta no dia a dia. Precisamos ser aquela samaritana que sai para anunciar, pelo menos com o porteiro do prédio que moramos, pelo menos com a funcionária ou funcionário que trabalha em nossa casa. Aquele que tem este encontro com Jesus não pode sair cabisbaixo, não pode sair murcho, não é? Mas ao contrário, tem que falar da alegria do seu encontro pessoal com o Senhor. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que sejamos nós, neste dia de hoje, que sejamos nós nesta missa, terceiro domingo do tempo da Quaresma, que este lugar, este santuário, seja aquele poço da Samaria, onde possamos sair anunciando, encontramos o Cristo, experienciamos Ele e queremos partilhar da nossa alegria também com os que estão lá fora. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há vida julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. façamos agora as nossas preces, pedindo após cada prece, saciai nossa sede de vós, Senhor. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Senhor, vós que sois a fonte de água viva, derramai continuamente essa água em vossa igreja, para que se mantenha sempre fiel à missão que lhe confiastes. Nós vos pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós, pastor que vos doastes por amor, despertai-nos que exercem funções públicas um coração misericordioso para com os pobres, os doentes e os pequeninos. Nós vos pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós, que nos destes vosso Espírito por meio da água batismal, iluminai os que se preparam para receber na Páscoa os sacramentos da iniciação cristã. Nós vos pedimos. Saciai nossa sede de vós, Senhor. Vós, que ouvis o clamor do vosso povo, acolhei as preces que trazemos no coração. Nós vos pedimos. Acolhei, ó Deus, de amor os pedidos que fizemos por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística. Saciados pela água viva da Palavra de Deus, agora nos aproximamos da mesa da Eucaristia, que nos põe em comunhão com Cristo e com os irmãos e irmãs. Confessarei, Senhor, meu Deus, teu amor, compaixão, ternura e perdão, a graça da salvação.
Meus amigos, te bendigo, confissões declaram em mim tua misericórdia sem fim. Constatera os céus de glória, tu és justo e bom, Senhor. Eu cantarei, Senhor, meu Deus, tua glória e poder, divino saber, que me faz de ti viver. Eu feliz, aprendiz, vou seguir os passos meus amigos, te bendigo, canto em louvor, confissões que declaram em mim tua misericórdia sem fim. Dons da terra e o céu de glória, tu que és justo e bom, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé desta mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Dilo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos de Isaac, Núbia, Maria Lourdes Souza Melo, Maria Ayla, Antônio Correia Filho, Ademar Ferreira, Maria Aparecida Campos, Olívio Bernardo, Alfredo Costa, José Antônio Maximiliano, Aranci Elizabeth, Josefina e todos os outros. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os apóstolos e todos os santos e santas que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Tirais o pecado do mundo. Tende piedade
piedade de nós. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Senhor, sou digno de minha mas desejo uma palavra de salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós nesta vida e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Quem bebeu daquela água que me der, não terá sede eternamente de Jesus. Não terá sede eternamente de Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quem beber daquela água que me der, não terá sede eternamente de Jesus. Não terá sede eternamente de Jesus. A minha alma tem sede de Deus, me deseja, Deus filho, quando terei alegria de ver a face de Deus. Quem beber daquela água que me der, não terá sede eternamente de Jesus. Não terá sede eternamente de Jesus. Como abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascadas, vossas ondas e vossas torrentes sobre mim se lançaram. Quem beber daquela água que me der, não terá sede eternamente de Jesus. Não terá sede eternamente de Jesus. Que o Senhor me conceda de dia sua graça benigna, e de noite cantando bendigo ao meu Deus, minha vida. Quem beber daquela água que me der, não terá sede eternamente de Jesus. Não terá sede eternamente
as águas correntes, suspira igualmente por vós, ó meu Deus, quem deseja aquela não terá sede eternamente de Jesus, não terá sede eternamente de Jesus. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, podemos assentar um instantinho. Queremos lembrar que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos aqui a missa da família. Normalmente, dia de terça-feira à noite, nós não temos missa, mas esta terça agora, nós teremos a abertura do ano pastoral, da semana da pastoral familiar, não é? E por isso então haverá a missa na terça-feira às 20 horas. Quem puder participar, venha rezar pela sua família e rezar também por todas as famílias no mundo inteiro, as famílias que passam dificuldades, enfim, por toda a família. Terça-feira, 20 horas, estão todos convidados. Temos aqui um casal da Missão Belém que tem um breve recadinho para nós. Bom dia a todos. Eu sou a Ingrid do Davi, fazemos parte da comunidade Missão Belém, que tem como carisma e como missão acolher moradores de rua, usuários de drogas, dependentes químicos no geral, e ajudá-los a se restaurar para que eles possam voltar para a sociedade e voltar para suas famílias. A comunidade Missão Belém em 2025 completou 20 anos de existência e nesses 20 anos já se passaram mais de 150 mil pessoas em nossas mais de 180 casas de acolhidas. E dessas 150 mil pessoas, 62% não retornaram mais para as ruas, voltaram para suas famílias, voltaram para a sociedade. A comunidade Missão Belém, ela não trabalha com medicação, trabalha com a oração, e ela faz parte da nossa arquidiocese aqui de São Paulo. E também trabalha com a catequese, ajudando eles a encontrar o amor de Deus. Hoje o meu esposo está aqui e vai dar um pequeno testemunho. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Davi, da Ingrid. Assim como a Ingrid colocou, né, infelizmente, né, foram 10 anos da minha vida, né, dos meus 14 anos, né, até meus 24 anos. Como eu coloco, né, por falta de uma estrutura familiar, né, não só estrutura financeira, né, mas estrutura de igreja, né, igual estou vendo aqui hoje, né, família na igreja, né, eu não tive isso na minha infância.
infância, né? E foi uma vida longe de Deus, né? 10 anos da minha vida, né? Acabei me envolvendo com os vícios do álcool, né? E depois com os vícios das drogas, né? E em janeiro de 2013 tive a graça de conhecer a comunidade de Missão Belém, onde eu decidi fazer um caminho de restauração, porque a mudança de vida é uma decisão, né? A gente tem que decidir, seja ela qual for, né? Esses 9 meses de restauração, fiz toda a minha catequese, fiz batismo, primeira comunhão, fiz o crisma e tivemos a graça do matrimônio em 4 de agosto de 2013. Né, tivemos a graça, faz 12 anos, né, que pela graça de Deus, né, a gente teve a graça do matrimônio. Fazem 13 anos e 2 meses, né, eu estou longe dos vícios, longe de tudo aquilo que me afastava de Deus. Deus me devolveu, deu a força de vontade de voltar a trabalhar, voltar a estudar, terminei meus estudos, fiz um curso técnico, fiz uma faculdade, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida, né. Deus também me deu um trabalho, né, que fazem 11 anos que estou nessa mesma empresa, né. Deus, quando Ele abençoa por completo, né. Eu e minha esposa, a gente continua na comunidade ainda ajudando, né, outros casais, ajudando nas casas, ajudando nas pastorais, em especial, esse final de semana estamos aqui na pastoral, né, da venda das trufas de chocolate. A Missão Belém, ela não tem ajuda de um órgão público para manter essa obra de pé, né. A gente vende o chocolate e os ovos de Páscoa, né. Estaremos ali no fundo, nós estamos todos os tipos de pagamento. Você que deseja ajudar de uma forma eficaz, né, e segura, na compra desse chocolate está ajudando de forma eficaz com 2 intenções nas casas de acolhida. Deus abençoe a todos, abençoe as famílias, abençoe ao Padre. Muito obrigado a todos. Então, a Missão Belém é ligada à Arquidiocese de São Paulo e faz esse bonito trabalho com os nossos irmãos em situação de rua. Então, quem puder, passa lá, pega um chocolate, não é? E dessa maneira você estará contribuindo também com a Missão Belém. Gomes está lembrando que ainda tem alguns filhos que serão abençoados na noite da Páscoa. Quem ainda não pegou o seu círio, no final da missa, passa lá e pega o seu também. Temos alguns aniversariantes hoje, não da semana. Nenhum aniversariante, temos ali, temos aqui. Vamos pedir a bênção. Temos. Muito bem. Que dia é o seu? Hoje. Que bom. O seu? Ontem. Dia 4. Amanhã. O seu? Hoje. O dele? Hoje. Isso. E o seu? 10. 4. De qual dos dois? O seu. Muito bem. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde e proteja. Que Ele ilumine suas vidas, concedendo saúde, alegria, paz, tudo aquilo que for necessário para que vivam bem e felizes por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Feliz aniversário para vocês. Tem alguém vindo pela primeira vez ao santuário? Tem ali? Vem aqui pegar a medalhinha de Nossa Senhora. Isso. Tome aqui. Vindo de onde? Ele mora perto, é a primeira vez dele. Vinda de onde? Minas Gerais, muito bem. Vinda de onde? Portugal, muito bem, mas é brasileira, né? Brasileira, muito bem, Deus abençoe também. Agora eu vou pedir, antes da bênção final, que fiquem de pé. Primeira vez também? Traz mais um aqui, ó. Traz mais uma. Mais duas. Vindo de onde? Bebedouro, Mogi Guaçu. Muito bem, bem-vindos. Deus abençoe. Fiquem de pé somente as mulheres. Hoje é o dia, não é? Muito bem. Então, queremos agradecer e louvar a Deus. Não vamos convidá-las aqui em cima porque vai faltar espaço, não é? Muito bem. Mas uma curiosidade aqui do santuário que a gente vê, ó,
mais ou menos metade, não é? De mulheres, metade de homem. Tem lugares aí que o povo diz que na igreja só tem mulher. Ó, aqui os homens estão presentes também, quase metade da igreja. Isso é muito bom, não é? Então, a vocês homens, mesmo não sendo aí o seu dia, mas parabéns por estarem aqui conosco também. Mas hoje os nossos parabéns, a nossa oração, a nossa prece é sobretudo para vocês, mulheres. Sabemos que vocês fazem a diferença, não é? No mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe vocês e que pela ternura, pela dedicação de cada uma de vocês, o mundo possa se tornar cada vez melhor. Pelas mulheres, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bela Senhora, Nossa Senhora da Salete, venha sobre todos nós a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, não esqueçam, o Santuário Salete hoje foi aquele poço onde você, samaritana, você, samaritano, também se encontrou com Jesus. Vá e anuncie, por onde você passar, esse encontro maravilhoso. Deus os abençoe e proteja. Amém. Viva Nossa Senhora da Salete! Viva! Vamos em paz. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde falta direito e cuidado, sobra um tempo abandono no Senhor. Mas até que se faz compromisso, pega a voz com firmeza da dor, do amor e jogo integrar, da justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho do Evangelho em crescer. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. O profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama por mim. Da morada ao pequeno e ao fraco, tende os braços que acolhem o bem. Nossa voz se fina ao altar, partilhada tem mãos comunhão, espalhando as sementes do amor, nossa verdade e nossa irmã. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma lei, amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.
Os catequistas estavam aqui atrás. Tem no Cristo. Não, mas assim, Lá atrás não. é melhor, bem melhor. É ponto da aula de hoje? Você não está aqui? Eu pergunto pra ela, não sei se ela me ajudar pra ela passar. Não, é melhor, né? Agora na mesa, ela cortou o pulsador das costas e eu pensei que ela pode ficar. Mas não sei se eu vou bem. Ah, primeira vez? Comunhão, ela já começou a comer. Vamos lá que